Olá, povo abençoado de Deus. Neste momento eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que eu fico muito alegre. Por quê? Irmão, a gente adquirir essa paz é para poucos. Não são todos que têm essa paz que excede todo entendimento. E eu gostaria, se alguém que ainda não adquiriu essa paz, venha adquirir neste momento, nessa tarde, porque Deus está batendo a sua porta, como diz o Apocalipse, capítulo 3, no 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. E Deus quer cear com você nessa tarde, mas precisa você abrir a maçaneta, né? Abrir a porta do seu coração e convidar ele para entrar, porque a Bíblia diz assim, que o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele arromba a casa da pessoa, ele não pede licença, mas Jesus é sensível, Jesus é educado, ele pede licença, e quando ele é convidado, ele entra e faz morada, e ele quer fazer morada na sua vida nesta tarde. E nós estamos aqui na sequência do capítulo 5 de 1 João, que fala da consequência da fé. Então nós vamos hoje meditar aqui no verso 16, e que diz assim: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus e Deus lhe dará vida, aquele que não peca para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Então aqui nós vamos ficar só com esse versículo nessa tarde. Aqui quando Deus está nos ordenando que quando nós vemos alguém pecar, que é para nós orar para ele, mas quando? É quando o pecado dele não é para a morte, porque tem pecado que é para a morte. E às vezes você está perguntando, mas afinal, qual o pecado que é para a morte? Porque nem todo mundo sabe. A Bíblia nos relata que o único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é uma coisa muito difícil a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo. Porque Jesus diz assim, que aquele que pecar contra o Pai, ele perdoa. Aquele que pecar contra o Filho, ele perdoa. Mas, ou melhor dizendo, blasfemar, né? O pecado de blasfêmia. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo, não tem como ele receber perdão. Por quê? Porque se nós pecarmos contra o Pai, o Espírito Santo intercede por nós, aleluia, glória a Deus. Se nós pecarmos contra o Filho, também o Espírito Santo intercede por nós, glória a Deus. Mas se nós pecarmos contra o Espírito Santo, quem vai interceder por nós? Oh, aleluia! Então a incumbência do Espírito Santo a interceder por nós, como está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, melhor dizendo, é que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, igreja, por isso, irmão, irmã, nessa tarde, você que ainda não tem Jesus, que ainda não confessou Jesus, confia em Deus, tem o Espírito Santo que intercede por você. Então aqui diz, se alguém estiver em pecado, mas que não for pecado para a morte, para nós orar, para que Deus venha liberar o perdão para ele. E que nessa tarde, quem sabe, Deus está falando com alguém que tem percebido, que tem pecado contra Deus, tem pecado contra os filhos, tem pecado contra o seu próximo, contra o seu irmão, mas não há pecado que Deus não pode perdoar, a não ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E Deus quer falar contigo nessa tarde e mudar a sua história de vida. Venha confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele quer te salvar nessa tarde, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoa de uma maneira toda especial. Fica com Deus a todos vocês, em nome de Jesus.